Estamos aqui no centro da região Úmbria. Sejam todos muito bem-vindos a Foligno. A cidade também é um importante nó ferroviário aqui da região. Então vamos lá explorar o centro da Itália. Eu falei centro do mundo, bem-vindo ao centro do mundo, tinha falado? Cidades úmbrias têm muitas características medievais, então nós podemos encontrar várias vielas, ruelas, pedacinhos, né, que vão formando essas cidades. E aqui esse local é um deles. A região da Úmbria, ela não tem a população muito grande. Geralmente são cidades com baixa densidade populacional. Elas estão sempre bastante tranquilas e a gente vai caminhando assim em meio ao silêncio. Quase 70% das cidades estão situadas em colinas e o restante são montanhas. Agora, um pouquinho assim de planície tem aqui na região, logicamente. E nós estamos em um desses locais de planície. Então essa aqui é uma das poucas cidades que a gente pode ter uma vida mais fácil, caminhando, andando de bicicleta tranquilamente. Vocês notaram essas bandeiras aqui que adornam várias ruas do centro histórico. Pessoal, é assim mesmo, não estamos em um momento de festa, mas os habitantes têm muito orgulho dos seus próprios bairros. Essas bandeiras indicam cada rione da cidade, ou seja, cada bairro. E essa é uma tradição muito antiga e muito bonita que nós vemos bastante aqui nessa área central italiana. Interessante porque eles carregam sempre as suas cores, os seus emblemas e sempre lendas bem curiosas. Então, pessoal, aqui nós vemos vários locais religiosos, mas a história mesmo aqui da região Úmbria vem a partir dos Umbros, uma civilização pré-etrusca, ou seja, antes mesmo do século X a.C. Depois os etruscos passaram por aqui, civilização já bastante avançada, e depois os romanos foram dominando os etruscos e ficaram aqui também por muito tempo. Então, em várias dessas cidades da região Úmbria, nós podemos encontrar uma mescla de todas essas civilizações, dominações, senhorias e também estados como o Estado Pontifício. Para vocês terem uma ideia, o Estado Pontifício ficou aqui até os anos 1860 com a unificação italiana. Então o que a gente observa, por exemplo, nessa praça, é uma junção de tempos, de histórias, de fragmentos e texturas que nos contam todo o tempo aqui dessa cidade e também muitas características da região. Por isso que é legal observar tudo isso e ver que, por exemplo, aqui nessa praça é um local também reestruturado recentemente. Então a vida continua sem que se destrua tudo, sem que se comece tudo de novo a todo momento. Nós falamos aqui de intermediações com o contemporâneo. Eu fui perguntar ali para o senhor, mas aquela igreja está sempre fechada? E aí ele nos disse, ali não é mais igreja, ali é um auditório. Exatamente, então isso pertence hoje à prefeitura e ali é um auditório musical. Então tem essa fachada, o interno, ainda com seus afrescos, características que remontam logicamente a uma edificação religiosa, mas lá dentro já tem uma outra proposta relacionada às artes. Então é legal quando a gente observa tudo isso aqui na Itália, a história sendo remodelada aos anseios contemporâneos. E também já tem bastante igreja aqui, né? Essa é a Piazza della Repubblica, o centro do centro do centro. E eles até brincam que, já que eles são o centro da Itália, eles são o centro do mundo. Mas há uma explicação geográfica para toda essa centralidade, porque realmente aqui é o centro da Itália, Foligno. Olha só, pessoal, mais centralizado do que isso,
a gente não pode ficar. Então a cidade ela está localizada entre os mares Adriático e o Tirreno. Então aqui sempre foi um ponto muito importante de intersecção entre estradas romanas. A Via Flamínia passava por aqui, a Via Flamínia saía lá de Roma, seguia para o norte da Itália. Inclusive já mostramos trechos da Via Flamínia na Emília-Romanha, talvez em Marche também, talvez não, certeza em Marche, na cidade de Fano, tanto em live quanto em vídeo. Eu tenho que falar aqui para lembrar, né, do nosso portfólio, pessoal, bastante extenso que a gente prepara para vocês aqui. Toda essa intersecção cultural, comercial foi transformando a cidade. A cidade tem uma ligação ferroviária bem importante, talvez a melhor ligação aqui da Úmbria. Então daqui saem trens para a região Marche, para Toscana, para Lácio. Interessante a gente pontuar aqui o desenho da cidade. É um desenho oval do seu centro histórico. Então, para nós que viemos de Bolonha e conhecemos tantas cidades pela Emília-Romanha e pelo norte italiano, essa geografia é um pouco familiar. Porque aqui a gente tem o ponto central, no caso de Foligno, a Piazza della Repubblica, com todos os seus poderes administrativos e também o poder religioso, já que estamos aqui em frente à catedral dedicada ao seu padroeiro, San Feliciano. Ela é muito linda, muito interessante, ela tem duas fachadas, a fachada menor e a fachada maior, com vários elementos da arquitetura românica e também de outros tempos da história. No momento ela está em reformas, mas a gente vai voltar aqui para a cidade para também conhecer o seu interior, que é belíssimo. Eu já vi algumas imagens aqui cedidas pela prefeitura. Outros edifícios de extrema importância também são o edifício da prefeitura, né, como nós conhecemos no Brasil, o Comune de Foligno, o edifício antigo e o novo, e também edifícios da antiga senhoria, da família Trinti, que hoje são utilizados como polos culturais aqui da cidade. Aqui é onde a vida realmente segue, onde aconteciam os mercados, as trocas comerciais que fizeram de Foligno um local muito importante já de épocas romanas. E é legal porque como a cidade é plana, a gente vê o vai e vem dos passantes, também muitas bicicletas, é um clima muito gostoso aqui. E daqui também a gente consegue ver uma espécie de raio entre as ruas. Daqui vão surgindo todos os bairros, ou os rioni, como eram chamados antigamente. E a gente vai entendendo um pouco da geografia e do urbanismo dessa cidade. São tantas cidades italianas que guardam marcas importantes, sejam personalidades que ali nasceram, algum invento, alguma coisa, não importa o tamanho da cidade, sempre tem alguma coisinha ali que pesquisando você acha. Aqui a gente nem precisou pesquisar tanto, porque assim que nós chegamos na cidade, desembarcamos, já tinha uma placa ali. Nós temos aqui um roteiro turístico baseado no Dante Alighieri. Mas por que Dante Alighieri? Então eles separaram ali roteiros turísticos baseados no Inferno, Purgatório e Paradiso. Mas o Dante nasceu lá em Firenze, teve ligação também com a Emília-Romanha. Agora, o que tem a ver com a cidade? Tem tudo a ver, porque justamente aqui nessa cidade foi impressa a primeira publicação da Divina Comédia. Estreia mundial, 1472. Aqui. Afinal, Dante é o pai da língua italiana. E esse ponto aqui também tem tudo a ver com essa informação que nós estamos passando para vocês, porque ali atrás está localizada a Biblioteca Comunale, a biblioteca municipal da cidade, dedicada também a Dante Alighieri. Região da Úmbria, logicamente que a gente sempre remete a São Francisco de Assis. Essa cidade, que não fica muito distante de Assis, tem uma passagem muito importante também com o próprio São Francisco. Então aqui em Foligno ele inicia sua vida de evangelização com um fato bastante curioso. O pai de São Francisco era um comerciante lá em Assis e eles vendiam essas mercadorias não apenas lá na cidade, mas em outras regiões, em outros locais. Então São Francisco, a um certo ponto, ele vendeu as mercadorias, mas não apenas isso, vendeu também o seu cavalo, vendeu tudo que ele tinha, pegou esse dinheiro e empregou
na reestruturação, na reforma da igreja de San Damiano em Assis. Então isso foi o começo, né, de seu lampejo rumo à imaterialidade, ao minimalismo, à evangelização e toda a sua vida dedicada ao amor que ele tinha por Jesus Cristo. Essa praça tem essa recordação importantíssima com São Francisco de Assis, inclusive eles têm uma placa que recorda esse feito no 7º século após a sua morte. Significativa também é essa escultura em bronze, bastante recente, do ano de 2020, que retrata a ação de bondade de São Francisco de Assis. Para quem não assistiu, nós temos uma live que gravamos durante a nossa temporada aqui na Úmbria, lá na cidade de Assis. Caiu uma chuva tremenda, mas mesmo assim nós caminhamos pela belíssima cidade. Quem estava lá ao vivo com a gente viu toda a emoção da nossa caminhada, mostramos locais importantes ali da cidade. Na Piazza della Repubblica, ao lado da Prefeitura de Foligno, se localiza o Museu della Stampa, que em português seria o Museu da Impressão. E pessoal, aqui tem materiais que datam desde o século XV até os dias atuais, ligados à impressão, ligados também à tipografia. E por que nós estamos pontuando esse local para vocês? Justamente porque o Felipe comentou sobre Dante Alighieri e sobre a Divina Comédia, que foi impressa pela primeira vez aqui em Foligno. Quem aí viveu um pouco essa história de armazéns aí no Brasil, aqueles lugares que vendiam tudo. Eu lembro de um local como esse que vendiam produtos de limpeza, verduras, paçoquinhas, que eu ia lá comprar. Era muito legal. E aqui nessas cidades menores a gente encontra ainda esse conceito desses locais que vendem um pouco de tudo. Não dá nem para eu citar aqui, eu tenho que olhar. Eu tô vendo aqui chocolates, tô vendo aqui, Elisa, que mais? Você que tá aí. Eu vi ali chocolates, vinhos, charutos, deve ter produto de limpeza também. Deve ter um monte de coisa que eu não tenho nem ideia. Questo è quello al limone, questo qui è quello oro che c'ha il caramello. Ah, prendiamo due? Sì, Prendiamo due. grazie. Questi al limone li vuole? È quello che ha fatto il nuovo dei Dolce Gabbana? Allora proviamo. Sono più di 100 anni. Beh. Certo, no? E poi fino a 6 anni fa c'era anche il marito mio e adesso purtroppo non ci sta più, che te devo dire. Allora, 9 per 6,54, ce ne mettiamo un altro e 6 euro, va bene? Va bene. Allora guarda, E c'è un po' di tutto. girati sopra il muro. Allora c'è un primo attestato a nome di mio suocero, poi se lei viene un pochino più qua c'è quello con mio marito. Quello è il nome di mio marito, Livio, e questo sotto, guardi lì sotto, è lo stesso attestato che hanno dato a mio suocero, che era maestro di commercio. Wow! E adesso lei è sola qui? Io sì, ma io da un attimo il figlio mio fa un altro lavoro e è meglio perché il lavoro è poco. Io ci sto perché a me piace, infatti ci stanno 1000 cose, perché a me piace fare sto lavoro che ma quando qui parto io, chi lo fa più sto lavoro? Questo è il campo dei giochi, vedi? Ah, sì, Fatto, sì. Questa è la Quintana, vedi? Queste erano le dame, anche quell'anno ci hanno dato un premio, ma che se vuole fare? Che bella coppia! E io vengo qui perché lui, anche quando non stava bene, mi diceva sempre: ma che fai oggi non ci vai al negozio? Con i mattoni basta buttare via il fondello, ma la guerra se la fai da sola non la vinci. Non è interessato a nessuno. Io oramai mi sono vecchiata, bisognava farlo quando era ora. Allora io non do più niente a nessuno, scusatemi. No, però è così, a me sì. chi ha vinto non me ne frega niente. Sono 70 anni che lavoro, avevo 8 anni e qui sono 50.
ma io stavo a casa mia, stavo a Montefalco, non lo so se lo conoscete per il vino. Io stavo sul paese lì e l'estate andavo con mio fratello a Spoleto, che aveva un negozio, andavamo su a Monteluco a fare sempre sto lavoro. A me piace fare sto lavoro, però non devo ringraziare nessuno. Ah, sì. Questo è un grande orgoglio. Perché è l'inverso che bisogna fare. Certo. Sì. Loro, Ho detto tutto. loro fanno sempre il padrone. Sì. Oh, sempre Dio padrone. E se adesso sono andati a casa, a me me frega niente. Olha só, pessoal, compramos alguns chocolatinhos e ganhamos muito mais, né? Informações, uma conversa legal aqui com a senhora Luciana, com mais de 70 anos, ela está 50 anos trabalhando nesse local. E ela estava se queixando, né, que ela não tem um devido reconhecimento perante o poder público, cobram muitas taxas dela. Eu até perguntei, mas não tem aquela plaquinha de local histórico? Porque em muitas regiões italianas, muitas cidades também, esses negócios muito antigos, que já são tradicionais na cidade, eles têm uma plaquinha, local histórico da cidade, tem uma tutela especial. Com certeza ela merecia muito mais. E foi muito legal conversar com a senhora Luciana, que disse que dificilmente alguém vai querer tocar o negócio como ela vem tocando até hoje. Bastante emocionante a história e que a gente compartilha com vocês aqui. Olha só, eles dizem que tem um prêmio aí de campeão do mundo de gelato. Vou provar aqui o pistache, que é o sabor que é o carro-chefe deles. Pistache. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui em Foligno. Olha só, já é hora de acabar o vídeo e também é hora de vocês soltarem um like aí. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo com os amigos em suas redes sociais, inclusive nos grupos dos amigos e inimigos lá do WhatsApp. Outros vídeos virão e espero que vocês gostem de todos os materiais que nós produziremos aqui para vocês. Muito obrigado a todos, pessoal, e grazie mille!